Pessoal, estou aqui colorida, não mais naquele preto, vinho, que são as roupas de sempre. Hoje estou no novo look. E vamos falar sobre programas terapêuticos. Mas antes de começar esse assunto, que é um assunto muito denso em conteúdo, né, que eu vou tentar trazer aqui para vocês, falar sobre o propósito desse canal. Falar o principal propósito que eu trabalho nele, né? Porque o que eu me dedico aqui no canal. Eu acredito que, assim, cada canal aqui no Instagram e nas outras redes sociais, ele tem uma temática, ele tem um propósito. E o meu propósito aqui, gente, a minha base é cuidar, é trazer informações para os pais, para os profissionais, sobre aquelas crianças que são tidas como as crianças que não aprendem. São aquelas crianças que são colocadas que não desenvolvem, que tudo é muito difícil, que tudo é muito complicado. Eu foco nessas crianças, eu foco nas crianças tidas, colocadas como as crianças que não aprendem, que elas não desenvolvem. Por quê? Ninguém quer trabalhar com essas crianças, são poucos, ninguém é uma coisa muito forte. São poucos os profissionais que enfrentam, que falam assim, vou enfrentar, vou desenvolver essa criança, vou ter a paciência de me envolver com ela. Porque tem que ter paciência, tem que ter muita calma em todo esse processo, tem que saber que o que você está desenvolvendo aqui, a família, a criança vai alcançar num espaço de tempo muitas vezes um pouco mais longo. E isso muitas vezes é frustrante para todos que estão envolvidos, para os profissionais, para os pais, até mesmo para a própria criança. Porque ela sente essas coisas. Então, esse canal daqui eu foco muito para essas crianças que são colocadas como as que não aprendem, porque elas aprendem numa velocidade diferente. Por quê? Vamos lá, gente. Quando eu falo sobre essas crianças que teoricamente não aprendem, normalmente é uma criança que ela não é autista só, ela tem um autismo, muitas vezes ela pode ter um TDAH junto, ela pode ter uma deficiência intelectual, essa criança pode ter, eu falei deficiência intelectual, TDAH, que mais? E várias outras questões envolvidas. Então elas são colocadas como não aprendem, porque assim, o profissional ele não pode entender só sobre autismo, ele tem que entender as comorbidades associadas que essa criança pode ter. E tem que ser muito sensível. Então, gente, vamos começar pelo seguinte. Quando a gente pensa sobre aprendizado, eu acho que todo mundo aqui já está cansado de ouvir em tudo que é curso, em tudo que é curso, é na internet, que você tem que ensinar a criança a imitar, né? Eu acho que esse daí todo mundo já ouviu não sei quantas vezes. Tem que ensinar a criança a imitar, a imitação é a base de tudo. Deixa eu só ver aqui. Ah, não, tá, tudo bem. Que a imitação é a base de tudo, que você tem que ensinar a imitar, que você tem que ensinar a ter contato visual, que você tem que ensinar linguagem receptiva, então comandos. Eu acho que todo mundo já tá cansado de saber sobre isso, porque isso daí é repetido, difundido super na internet, que é falado é o tripé do desenvolvimento. Então, gente, com essas crianças que têm mais déficits, esse não é o tripé. A gente tem que dar um passo para trás. Quando eu falo um passo para trás, é a gente se perguntar o que proporciona o indivíduo ter esse repertório. Então, vamos lá. A gente está falando que a gente quer ensinar a criança a imitar. A gente está querendo falar que a gente quer que ela faça linguagem receptiva, então ouvir, comportamento de ouvinte. A gente quer contato visual. Mas o que falta nessa criança? Porque a gente não consegue desenvolver isso. O terapeuta passa lá um ano, 2 anos tentando, 3, como eu vejo gente que passa anos e anos e a criança não imita. É porque ela não tem um repertório, muitas vezes, atrás disso. Então, assim, muitas vezes passou por médico, tá tudo ok, escuta bem, enxerga aparentemente bem,
passou por todos aí, mas mesmo assim não desenvolve. Então, o que nós temos que olhar, independente da idade dessa criança, desse indivíduo, então eu tô falando, gente, para crianças pequenas, eu tô falando até mesmo para jovens, né, que também foram colocados, é mais difícil desenvolver? Mas a gente vai no passo a passo. Então, vamos lá. O que vem a ser isso? É a questão sensorial. Sensorial. O que vem antes da gente falar sobre fazer repertório, de ensinar em repertório de imitação, contato visual? É a pessoa sentir, é a pessoa estar ali presente, conseguir sentir, perceber tantos estímulos. Então, isso falha nesses indivíduos e falha muitas vezes brutalmente nesses indivíduos. Alguns desses sentidos vão falhar mais do que outros. Então, por isso que a gente tem que dar esse passo para trás, entender o que está falhando antes de querer sair fazendo, não, vamos fazer imitação, imitação, imitação. Vamos lá. E aí, eu foco muito na parte de performance visual. Eu sei que, assim, a gente aprende por outras vias também. Mas, na maioria das pessoas, se a pessoa enxerga bem, se a pessoa tem essa capacidade de enxergar, essa via da performance visual, do escaneamento visual, é uma das grandes vias de aprendizagem. Então, gente, quando a gente vai lidar com esses indivíduos, a gente tem que dar esse passo para trás e ver esses estímulos, como a pessoa está dando. Isso é um fato que no transtorno do espectro autista, muitos falham nessa parte de rastreio visual, nesse rastreio de estímulos. Cada um falha numa proporção diferente. Eu, como autista nível 1, eu falho. O meu filho, como um autista nível 3, que tem muito suporte, ele falha demais. Isso eu não tô querendo correlacionar isso nos níveis, mas isso só exemplificando, né? E com ele isso falha muito. Então, o que acontece? Vamos lá para uma coisa bem trivial. Vamos pro escuro. Vamos se trancar no escuro, onde a gente só tem uma luz. Eu vou fazer aqui com vocês para a gente perceber todo esse passo a passo. Eu vou desligar ali a luz para a gente conversar, para vocês verem essa questão. Tô aqui no escuro, não tão escuro porque meu monitor tá aqui ligado. Deixa eu desligar aqui para a gente conversar sobre isso. Aqui, ó. Estamos no escuro. Deixa eu tampar aqui esse monitor, esse outro monitor. Pronto, agora nós estamos no escuro aqui. Vocês estão vendo como diminuiu o número de estímulos? Eu tô só focando aqui na minha boca. Ou eu posso tirar totalmente o foco da minha boca e colocar na minha mão, ou até mesmo eu quero desenvolver algum trabalho com a criança, eu foco aqui. Nesse momento, gente, é só isso e esse elemento. Esse daqui é o básico. Então, assim, para uma criança que falha muito, vamos trabalhar, quem sabe, no escuro, só com uma lanterna. Vamos lá trabalhar o tempo que essa criança consegue focar nessa luzinha batendo na parede, batendo no teto. Vamos aumentar esse tempo da criança conseguir lidar com esse estímulo. Então, esse é o nosso primeiro passo. Esse daí é o fundamental, a gente conseguir lidar com isso. Então, ó, criança, você focou lá com a lanterninha na parede, no teto, durante, vamos colocar lá, 30 segundos, ótimo. Vamos cada vez aumentar mais esse tempo. Vamos pegar um brinquedinho que a criança goste e colocar contra a luz, fazendo movimentos. Então, a gente vai aumentando esse tempo e a gente reduz o número de estímulos. Vamos reduzir esse número de estímulos. Então, a gente começa por aí. Deixa eu só colocar aqui que eu tava seguindo o material que eu tô desenvolvendo, então a gente começa no escuro com essa luzinha para reduzir esse número de estímulos. Então vamos começar desenvolvendo, pensando num programa no escuro com a criança para trabalhar só esse estímulo da luz, batendo na parede,
no teto, numa hora que a criança já esteja mais tranquilinha, ou você queira reduzir também aquela agitação, então vamos para o escuro, que diminui os estímulos, para ela ir só focando em um. Então vamos fazer que no início a criança tem que acompanhar essa luzinha durante 5 segundos, só 5 segundos. Você coloca lá no teto, coloca no canto, só 5 segundos isso. Então 1, 2, 3, 4, 5. Como é que você pode dar ajuda para sua criança, para que ela acompanhe a sua criança, enfim, o seu aluninho, né? Para acompanhar. Você pode dar uma ajuda física, sim, levando levemente o rosto na direção, porque às vezes, gente, parece que é muito invasivo isso, que é indevido, enfim, mas muitos indivíduos no transtorno do espectro autista têm um atraso desse processo da mielinização. E isso daí atrasa esse controle desses movimentos, que normalmente, por exemplo, a criança está ali no 3º mês de vida, ela já consegue começar a virar bem esse pescocinho para um lado e para o outro, nisso ela tem aquele negócio todo molinho. Quando chega ali no 3º mês, isso daí já está bem desenvolvido, por isso que ela consegue fazer isso, mas muitas pessoas no transtorno do espectro autista têm esse atraso. E com isso, deixa eu ligar aqui a luz de novo. E com isso, por ele ter esse atraso, não consegue, tô aqui no escurão aqui, mas a gente já vai ficar, não consegue fazer esse movimento de forma adequada. Então, isso daí é a questão que a gente tem que levar. Dica parcial, você vai dar um leve empurrãozinho, só para a criança perceber, a luz está ali, ó meu filho, ó, a luz está aqui agora. Então você dá uma leve ajuda. Pode ser com sombra, se tiver mais uma pessoa com você, então você vai, a pessoa que estiver junto, o pai, o avô que estiver junto, vai ajudando a fazer essa condução no escuro. Você pode apontar, se essa criança for sensível a olhar, por exemplo, a ponta do seu dedo, ou um objeto que ela acha interessante, por exemplo, tem crianças que ficam fascinadas, então você usa isso daqui para direcionar, tá ali a luzinha, e já vai fazendo até você pode usar um objeto, né? Então você coloca um objeto contra a luz para chamar atenção, ou sua mão, ou qualquer coisa que chame atenção para a criança. E no final das contas, isso tem que ser divertido para a criança, né? Você tem que reforçar isso de alguma forma no final. Então, fez ali a tentativa, você vai reforçar no final. Que venha essa tentativa e essa iluminação durante 5 segundos. Então, vai aumentando de 5 para 10, para 15, 30, enfim. Você vai aumentando esse tempo e a cada ciclo, cada tentativa dessa, você vai reforçar. Com o que a sua criança gosta, o que vem a ser. Não existe reforço que dê errado. Reforço sempre tem que dar certo. Porque só se reforça um comportamento, se aumenta a frequência dele. Então, isso daí que a gente tem que pensar. Se a criança, se essa atividade foi demais, olha gente, se essa atividade, seguir a luzinha no escuro, foi demais para a criança, a gente exigir que essa criança imite, que a gente exija que essa criança faça muitas outras coisas, é demais para ela. Então, assim, essa atividade ela é basal, é esperado que uma criança com 3 meses de idade consiga fazer, seguir uma luz no escuro. Uma criança com 3 meses de idade, você pega um brinquedinho e leva num cantinho ou outro, ela segue o movimento. Então, no escuro ainda, que não tem mais nada, só tem ali a luz, a criança já consegue, com 3 meses. Então, se a nossa criança ali com 2, 3 anos falha nessa atividade, é extremamente preocupante, porque essa atividade ela é extremamente basal. Então, a gente vai começar do menos para o mais. A gente começa com quanto menos estímulo, menor. Lembra da regra do menos é mais. Então, qual é a questão, assim? Aqui, a gente começa com poucos segundos. Se 5 segundos é muito para sua criança, você vai reduzindo. Você começa lá com 2, 3 segundos. E vai aumentando aos poucos essa atividade. Outra atividade também que a gente pode fazer, que as pessoas falam assim,
que é linguagem receptiva. Todo mundo coloca como só no pacotinho de linguagem receptiva, que é acompanhar sons no ambiente. Você chega ali perto da sua criança, pega o pandeirinho, deixa eu pegar aqui meus brinquedinhos. Vamos lá para os meus brinquedinhos que eu deixo aqui. Você tá aqui com o pandeirinho, aí a criança, digamos que essa daqui é a criança tá aqui, aí você pega com o pandeirinho. Ela foi, olhou. Isso daqui, gente, para quem olha, fala, isso é linguagem receptiva. Isso é performance visual também. Por quê? Ela olhou. Olha todo esse trabalho. Ela ouviu um estímulo sonoro, ela percebeu aonde esse estímulo sonoro estava no ambiente e fez a performance visual de olhar justamente para a fonte deste estímulo. Isso é uma tarefa de performance visual, sim. Tem a parte da parte receptiva, né, do som, né, da percepção, né, linguagem receptiva, no caso, essa percepção do som, mas ela também é uma atividade de performance visual. Então, e é totalmente basal, é esperado que uma criança com 3 meses faça isso. Seguindo, olhar na direção quando chama pelo nome. Isso daí, gente, uma criança já ali no 4º mês de vida, ela já faz isso. Você chama ali a criança pelo nome. Aqui, ó, você poderia indicar alguma bibliografia sobre o ensino dessas habilidades? No meu site, tem no meu blog. Você vai entrar em Terapia em Casa. Quando você entrar, www.dani.acf.com, você vai entrar aqui no meu site. Deixa eu marcar... fixar comentário. Você entra no meu site, você entra ali em Terapia em Casa, ali tem uma lista de livros. Nessa lista de livros tem o livro do Passo a Passo, da Margarida, que é incrível, onde ela lista várias dessas coisas. Então eu recomendo, e daqui a um tempo, se tudo der certo, eu vou ter o meu material também como referência para vocês terem, que eu tô construindo bem aos poucos, mas uma hora sai. Todas as lives que eu faço são baseados em materiais que eu estou construindo também conforme meus estudos. Então, daqui a uns tempos, vocês vão ter o material feito pela Dani. Não sei quando, gente, em algum tempo. Olhar quando chama... acompanhar o movimento de um brinquedo. Então você pega um brinquedo com a sua criança, um brinquedo que ela goste, e assim, mexa durante 2 segundos no início. Se precisar de dar ajuda física para a criança acompanhar, você vai dar essa ajuda, essa condução física, parcial, total. Ela tem que observar esse elemento. Hoje, gente, o Aquiles, ele já tá um pouquinho mais avançado em relação a isso. E eu tava testando esse material que eu fiz pra ele, que eu até postei nos stories, né? Eu fiz ontem, que é um dos programas dele, é um objetivo a curto prazo. Aí tem as figurinhas que eu deixo aqui atrás. E aí, o que ele tem que fazer? Essa daqui é uma atividade de separar itens não idênticos. Então, basicamente, ele tem que pegar esse item e colocar aqui. E qual é o raciocínio aqui? Eu chego para ele, mostro isso daqui para ele, esse painel, mostro as figuras para ele, e ele tem que pegar e colocar de forma separada, né? Então, vamos lá. Qual é o passo a passo disso? Mostrei isso daqui, entreguei. Ele tem que pegar com movimento de pinça uma dessas figuras, e aí eu falo, separe. E ele vai separar. Ele tem que olhar para essa figura e ele tem que olhar onde está vazio. Então, ele vai colocar tipo aqui. A próxima figura, o que ele tem que entender? Ele viu que isso daqui está preenchido, ele não vai poder colocar aqui. Ele pode colocar aqui, aqui, aqui. Nessa atividade está embutido o ensino da eliminação. Então, se aqui tem, aqui não pode. Então, ele já aprende que ele pode colocar aqui, aqui, aqui. Aí, ele vai e coloca aqui, por exemplo. O próximo passo, ele vai, pega novamente com o movimento de pinça e eu falo, separe. E ele coloca, por exemplo, aqui. Ele aprendeu que não pode colocar aqui, não pode colocar aqui, mas ele pode colocar aqui. Cada vez, a chance dele acertar tem que aumentar, porque a gente tem menos elementos aqui. Então, a mesma coisa, separe. E ele vai e coloca aqui.
Aí, vamos para a segunda rodada. A segunda rodada, vamos ver, né, gente? Aumenta as chances dele acertar. Por quê? Ele já tem um elemento, na segunda rodada, ele já não tá mais só separando. Ele tá fazendo pareamento. Então, ao mesmo tempo que ele separa, ele faz pareamento e ele também aprende por eliminação. Porque, por exemplo, se ele pega essa figura aqui, ó, do Cebolinha, ele coloca, por exemplo, sei lá, aqui. Ele entendeu que quando chegar a figura da Mônica, aqui tem duas, o resto só tem uma. Então, só vale essa daqui. Só que ele olha, aqui tem a Mônica, aqui tem a Mônica, então eu vou colocar. Por isso é muito importante, quando eu falo de performance visual, ele tem que olhar para essa figura e ele tem que rastrear todas essas opções. Aí, Dani, vamos lá. Vamos voltar uns passos aqui. Vamos falar sobre erro. Eu adoro falar sobre erro, porque a gente fala muito sobre acerto. E os erros acontecem. Eles têm que acontecer, eles acontecem mesmo. A gente é humano, a gente fala sobre terapia sem erro, sobre aba zero erro. Isso é ótimo, é o nosso objetivo, que a criança vá aprendendo sem errar, mas isso não é real, gente. Isso não é real porque os erros acontecem. E é muito negligenciado, para vocês não terem uma noção. Eu nunca vi em curso de pais falar sobre técnica de correção de erro. Eu só vi em um curso de AT que eu fiz até hoje, que foi a do IEPSIS, falar sobre técnicas de correção de erro. Foi o único, foi o curso do IEPSIS sobre técnicas de correção de erro. Normalmente se fala sobre técnicas de correção de erro assim, pá, mostra uma técnica só, não explica como é que é a técnica direito, e aí todo mundo fica perdido. Existem inúmeras técnicas de correção de erro e vai depender da atividade e vai depender da criança também. Por quê? Existem técnicas que você vai chegar, por exemplo, a criança fez aqui, você falou separe, e aí a segunda tentativa a criança coloca aqui também. Aí ela errou. Mesmo que a criança comece a colocar aqui, você conduz fisicamente para cá, ela já pensou em colocar aqui, ela já errou no cérebro dela, ela já errou. Então, você tem que corrigir esse erro logo em seguida. Nem adianta conduzir a mão dela para cá, e reforçar logo em seguida que você está reforçando o erro. Isso daí são pouquíssimos lugares que ensinam, gente, isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Então, por exemplo, a criança ia colocar aqui, você conduziu, não faça isso. Você já entra com uma técnica de correção de erro. Uma das técnicas, você vai reapresentar o antecedente para ela, vamos pegar outra figurinha diferente e falar, separe. Nesse momento, você já vai dar ajuda. Se a criança precisa de ajuda total, vai dar ajuda total. Se vai precisar de uma ajuda parcial, gestual, enfim, o nível que ela está precisando de ajuda. Mas digamos que uma criança bem básica em repertório, você já vai dar ajuda total para ela colocar ali, dar um reforçador de menos magnitude, então um elogio tipo, parabéns, que joia, e aí garoto, e aí menina, parabéns, você vai, menor magnitude, é só um elogio, é só pô, legal, parabéns, joia. E aí você vai reapresentar novamente o antecedente, e falar, separa. Aí nesse momento você vai dar uma ajuda uma ajuda menor, um leve toque na mão, uma ajuda gestual, você vai dar uma ajuda de menor magnitude também, você não vai dar aquela ajuda assim, que é uma ajuda total, você vai dar uma ajuda menor do que a anterior, e você vai dar o reforço de maior magnitude quando a criança acertar. Ela colocou aqui, digamos que ama essa boneca. Aqui a bonequinha, parabéns! Aí a criança sai, legal. Então, isso é uma técnica. Outra técnica que tem de correção de erro, essa técnica aqui, ela é ótima, porque ela é pum. É a técnica mais ensinada, é a técnica mais usada em tudo que é clínica, essa daqui. Ela é boa? Ela é boa, mas ela não é boa para tudo. Então, tem crianças, por exemplo, que elas começam um ciclo de erro, que elas erram, e você fica usando em tudo que é tentativa, a técnica de correção de erro, e o negócio não vai indo. Essa daqui. E aí, quando já tá nesse ponto, uma técnica que eu gosto muito, mas ela é cansativa,
Vamos lá, vamos que se... A criança, ela... Você colocou aqui a figurinha e ela veio para errar. Aí você vai fazer novamente, reapresentar o antecedente para a criança e falar separe. E aí a criança, você já vai dar ajuda mega power para essa criança para ela acertar. E ela foi e colocou aqui. Você vai pegar uma coisa que a criança já saiba fazer. Uma coisa que ela tenha muito domínio. Se a gente está falando sobre crianças com baixíssimo repertório de imitação e tudo, a gente vai para a coisa mais básica que tenha. Seja uma estereotipia, seja alguma coisa que ela sabe fazer, assim, que você consiga entrar na brincadeira com ela. Então, por exemplo, digamos que ela já faça batendo essas coisas, que ela fica já batendo. Então você só apresenta isso aqui pra ela dar aquela batidinha. Ah, que legal! Ou sacudir, tem criança que gosta de ficar sacudindo, aí sacode um pouquinho. Ah, legal, daqui, bacana, vamos lá. Entrega novamente, separa. Aí a criança, você vai dar uma ajuda de menor, diminuir um pouquinho, então você deu uma ajuda total, esse daqui vai ser já uma ajuda parcial, com leve toque no punho, ou uma ajuda gestual, e a criança coloca. Aí você, ai, que legal, bacana, e pronto. Essa daqui é uma das técnicas. Outra técnica que eu gosto, mas ela exige que a criança tenha repertório, é aquela técnica que a criança chegou aqui, para fazer o pareamento. Opa. Para fazer pareamento não, para fazer separar objetos não idênticos. E a criança errou. Aí você vai chegar para a criança e falar: não, errou. Você vai explicar que ela errou. Você vai falar: não, errou, não é aqui. Aí você ensina como é que faz. E vai seguir aquele passo de dar maior nível de ajuda para a criança e depois se apresentar com menor nível de ajuda. Essa técnica é interessante, mas a criança tem que ter uma compreensão muito grande. E o problema dessa técnica é que a criança também, se ela tiver grande problema com frustração, ela tem problema, ela cria mais problema que ajuda. Porque você vai estar falando para a criança: não, você errou. Você vai estar explicando que a criança errou. Então, assim, a criança tem que ter uma compreensão, tem que ter uma maturidade para entender esse tipo de técnica de correção de erro. Então, é uma coisa muito sensível que a gente tem que pensar nos programas, é como a gente vai corrigir esses erros. Porque esses erros vão vir, fazem parte mesmo, assim. O ideal seria que a gente prevenisse qualquer erro, mas é impossível, nós somos humanos, a gente não consegue prever o que a pessoa está pensando ali, a gente só consegue ver na hora que ela faz a ação. Então, isso daí é importante, isso para qualquer tipo de programa, desde fono, desde TO. Então, gente, o que eu queria trazer aqui para vocês sobre essa questão dos programas era justamente isso, assim, que eu falei mais foi sobre performance visual mesmo com vocês, né? Que performance visual, ela é uma habilidade basal, ela vem antes de imitação. Uma criança que performa visualmente mal, ela dificilmente ela vai conseguir imitar. Então, por isso que eu falei, a gente começa pensando num bebezinho. Se a nossa criança não passa no teste do bebezinho, nos marcos de desenvolvimento ali do bebezinho, com a luzinha, com movimentando o objeto para um lado e para o outro, gente, esperar que essa criança imite vai ser muito mais difícil. Então, e isso vai diminuir as frustrações dela. A gente tem que apresentar um mundo para as nossas crianças. Eu vejo, uma coisa que eu vejo muito acontecer, é querer ensinar a criança. O objetivo, muitas vezes, que eu vejo das terapias, é querer ensinar a criança tudo. Querer ensinar que ela... até mesmo essa questão, assim, querer ensinar que a criança imite. Aí fica o tempo todo na ajuda física. Fica lá na física, e a criança não desenvolve. Gente, para a criança imitar,
ela tem que observar, ela tem que ter visto o modelo. Se ela não vê o modelo, se o foco atencional dela não tá no modelo, na pessoa fazendo assim, 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 oi, ai, fazendo sons, ela não vai imitar, porque o foco atencional não tá ali. Então, quando a gente tá falando do foco atencional dela, de imitação motora, a gente tá falando só sobre rastreio visual. Quando a gente chega naquele ponto que a gente está querendo imitação de sons, fazendo oi, ai, ela tem que fazer, a percepção dela, auditiva tem que estar boa. E ela tem que continuar performando visualmente muito bem. Porque a gente começa com sons que, quando a gente pega o bebezinho, a gente começa lá, a gente sempre tem que ir nos marcos de desenvolvimento mesmo, gente. Pensando no bebezinho, que tá lá, mamã, isso a gente vê, mamã, a língua, o posicionamento da língua, tá quieto, não tem muito o que pensar o que tá acontecendo com essa língua aqui atrás. Então a gente tá falando lá do mamã, papá, babá, dá, ó, eu tô basicamente movimentando isso daqui, ela tá performando bem, ouvindo o som. E aí a gente começa a conseguir desenvolver. Então, se essa criança não tá olhando aqui direito, nada vai acontecer, gente. Nada mesmo. Então, para essas crianças ditas que não aprendem, trabalhem performance visual. Muito. Trabalhem, rastreio, toda essa parte de... vocês vão achar como rastreio visual, escaneamento visual, performance visual. Vocês vão achar em todos esses nomes. Pensem nos marcos na hora que vocês forem desenvolver qualquer coisa. Você, mãe, pai, que está desesperado, que só, meu filho não aprende, não desenvolve na terapia. Vamos lá olhar os marcos de desenvolvimento para montar os programinhas das nossas crianças, para avaliar pensando, será que meu filho tem repertório? E aí, que aí vem a questão, se você pega uma criança que ela não consegue fazer o acompanhamento, como eu fiz no início da live, com a luzinha, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Será que essa criança tem hipotonia nessa região dos olhos? Eu passei essa semana lendo sobre essas coisas, depois que a doutora Carolina Quedas comentou. Será que ela não tem uma hipotonia relacionada? Aí a gente começa aquela investigação médica também relacionada a isso, né? A gente vai numa investigação médica, a gente vai com os profissionais, verificando se... Não, mas aí os profissionais... Não, aparentemente tá tudo ok. Tá tudo ok. Então, se tá tudo ok, a gente vai transformar esses programas em coisas mais miudinhas para desenvolver essa criança. Pais, mães, foquem em objetivos a curto prazo. Porque assim, se a gente focar em passos muito largos, a gente pira. Principalmente com essas crianças que são taxadas como as que não aprendem. A gente pira completamente. Vamos focar nesse passo a passo pequenininho de alcançar, de desenvolver estratégias. Quando você pensar na sua criança em fazer uma brincadeira de... Vamos lá, deixa eu pegar uma qualquer. Pegar objetos preferidos quando é colocado próximo de outros. Então a gente vai estar aqui numa mesa, deixa eu simular aqui, uma mesa onde a gente vai pegar os objetos preferidos da criança. A gente vai colocar aqui, digamos, coloquei aqui o pandeiro, coloquei o copinho que gosta, copinho, e digamos que a criança adora essa boneca, ama essa boneca, e você vai colocar ali no meio. Quando a gente vai desenvolver uma atividade dessa, o que a gente tem que pensar? Quantos elementos a gente vai usar? É uma das questões. Quantos elementos a gente usa? Como que a gente tem que posicionar? Será que a gente coloca mais à frente, mais atrás? Isso a gente tem que pensar, porque vai depender da criança. A distância entre esses elementos, a gente deixa todos na mesma linha ou não? Então, é o tipo de coisa. Como é que eu vou ajudar? Eu já vou dando ajuda mão sobre mão. A minha criança, se eu der um leve toque, ela entende. Será que isso tudo aqui é muito estímulo? Vamos começar colocando, às vezes, para essa criança só a boneca. E
e deixa ali. E coloca a criança, o metro tá muito longe, ela não tá respondendo bem, vamos colocar mais pertinho, colocar ali 50 centímetros, 30 centímetros perto. E para a criança pegar. Qual é o tempo de resposta dessa criança até ela pegar? Será que ela sempre demora 5 segundos? Ela olha, só que a ação dela é muito demorada. Ela demora ali 6, 7 segundos para pegar. Então você vai começar a medir o tempo que ela demora. Por quê? Esse tempo de resposta da criança, tem crianças dentro do transtorno do espectro autista que elas demoram mais tempo para fazer uma ação. Uma ação rapidinha, olha, pegou e viu. Outras vão demorar para processar, elas vão ver a boneca. Ah, eu gosto dessa boneca. Tá ali pensando, eu gosto dessa boneca. Eu quero pegar. Aí até fazer aquela ideação motora de, eu tenho que levantar esse braço, eu tenho que colocar nessa posição, até fazer toda essa questão, tem um delay. E esse é um delay natural dessa criança que vai ter que ser trabalhado sim. Mas não adianta a gente ficar dando ajuda física o tempo todo para essa criança, tentando acelerar esse processo, sendo que não vai ajudar. A gente tem que entender esse tempo que ela demora para responder, porque o objetivo aqui é qual? O objetivo é que ela responda rápido ou que ela pegue o objeto que ela goste. É outra coisa que a gente tem que pensar também. Se a gente está trabalhando, pegar o objeto preferido quando colocado e a criança demora em torno de 5 segundos para pegar, 6 segundos para pegar, e essa daí é a base dela, ok. O objetivo é que ela pegue isso daqui. Então, é essa questão. A gente tem que pensar no número de tentativas que a gente vai fazer com essa criança, essa atividade. Por quê? A literatura, ela mostra que a eficácia ótima para fazer um programa são 10 tentativas. Deixa eu tomar um gole de água aqui. A eficácia maravilhosa são lá as 10 tentativas. Você vai fazer 10 tentativas seguidas com uma criança com baixo repertório, uma criança que não tá... que ela não vai ter tanto interesse. Então você vai definir. Eu recomendo, gente, normalmente para a pessoa fazer com 5. Aí a pessoa, mas tem baixa eficácia. É o que tem para hoje. A gente começa com 5 e a gente vai aumentando aos poucos. Porque a gente quer que a criança fique interessada na atividade. A gente peca muito fazendo atividade com nossas crianças, seja terapeuta, seja pai e mãe, porque a gente tem pressa de ver resultado. A gente quer ver resultado, porque a gente não está avaliando a criança, a gente está se avaliando. Tem um momento, gente, que acontece muito conforme a gente vai estudando e tudo, que a gente começa a se avaliar. E a gente quer tirar mais resposta da criança. E tem coisa que não tem o tempo da criança. Então, 5 tentativas às vezes. E a gente tem que colocar um critério que, ok, legal, vamos passar de fase, a criança aprendeu. Vamos colocar o critério ali. Se são 5 tentativas, se ela sempre está acertando em 3 sessões seguidas, 4 tentativas, tá ok. Se ela tá ali precisando de ajuda de forma independente, acertando de forma independente, 4 tentativas, ok, legal. Quando a gente vai fazer um programa com criança, a gente tem que pensar como é que a gente vai se posicionar. Por quê? Às vezes, se posicionar atrás da criança vai ser melhor, principalmente quando a gente está com um repertório, quando a criança tem baixo repertório de rastreio visual, o nosso rosto é uma bomba de estímulos. Então, gente, vocês vão falar, nossa, que crueldade isso. Eu já fiz muito programa do Aquiles, voltado para uma parede branca. Eu sentava com ele ficava no meu colinho, a parede branca na frente, os estímulos que ele estava trabalhando ali, ele não estava preso, ele podia sair, ele podia fazer outra coisa, mas a gente ia para uma parede branca para diminuir a quantidade de estímulos. Isso ajudou muito. Tem momentos, tem crianças que a gente tem que fazer isso, para não competir. Aqui, intervenção precoce intensiva, que alegria ouvir isso de você. É disso que eu estou falando, Brasil. Ai, querida. Então, nós temos que pensar justamente nesses pequenos passos. Eu vi umas perguntas aqui, que as pessoas colocaram, mas perguntas
Nossa, não entendi nada o raciocínio disso. Eu não sei do que você tá falando, porque eu falei tanta coisa aqui. Então vamos lá. Então, prosseguindo. Toda vez que a gente vai pensar numa atividade, qualquer com a criança, nós temos que fazer a tal da linha de base. Primeiro a gente tem que avaliar, né? Nós temos que avaliar essa criança e a gente tem que definir como vai ser essa avaliação. Qual é o objetivo de a gente avaliar isso? Por que a gente está fazendo? Eu vejo muitas vezes se fazendo muita avaliação sem propósito. A gente tem que parar assim, por que a gente está fazendo isso? É necessário? Igual, por exemplo, eu vi um caso de um menino, que o menino tem superdotação, linguagem complexa. O menininho, ele já fala de forma bem complexa, eu acho que já tem uns 7 anos, passando pelo VibMap. O menino pontuou tudo do VibMap. Tudo do VibMap. Não tinha por que ele passar pelo VibMap. Primeiro que o VibMap não pegava mais a idade dele, e ele já tinha repertório sobrando pro VibMap. Por que raios os pais gastaram ali R$2.000 numa avaliação de VibMap, sendo que a criança tinha repertório para isso? O problema dos pais era a criança é hiper sociável. A criança sai abraçando todo mundo na rua, briga quando a mãe não para com o carro para cumprimentar as pessoas na rua. Então, que sentido faz pegar e avaliar a criança pelo VibMap? E é essa questão que a gente tem que se perguntar. Por que a gente está fazendo essa avaliação? Qual o propósito? E quais instrumentos vão ser usados de avaliação? Não adianta... Aqui, ó, gastar sem necessidade. Acontece muito isso, por padrão, seguir, fazer avaliações, padrões, simplesmente, é autista, vamos usar aqui o VibMap. E não, tem hora que não tem que usar. Tem hora que tem que falar para os pais, ser bem sincero, olha, a gente vai fazer uma avaliação funcional com o seu filho, a gente vai fazer toda uma análise funcional, ela é cara. A análise é muito cara, mas é a que cabe para o seu filho. Nenhum outro instrumento que a gente usar aqui vai ser adequado para ele, porque a gente tem que trabalhar uma coisa muito pontual. Igual comportamento inapropriado. Tá, existem instrumentos que levantam hipóteses como FAST. O FAST, vocês acham na internet. FAST, de rápido mesmo. É uma sigla, FAST. É para comportamentos inapropriados, disruptivos. Gente, é um instrumento maravilhoso. Ele é pequenininho, mas eu acho que ele é bem interessante. Ele é para levantar hipóteses. Se a pessoa não estiver sendo avaliada, se a criança não tiver uma avaliação funcional, uma análise funcional, quer dizer, bem estruturada, aquilo ali você pega e joga no lixo. Essas hipóteses, elas têm que ser testadas, elas têm que ser analisadas, elas têm que ser avaliadas. Então, é complicado isso. Dani, Bailey 3, acha válido? Eu não entendo de Bailey. Quem entende muito de Bailey é a Psico Samile Cabral. Deixa eu marcar ela aqui. Ela entende de Bailey. Eu não me arrisco a falar sobre Bailey. Ela é de desenvolvimento. Acho interessante o uso, mas eu desconheço para falar para vocês sobre a Bailey. Eu estudo mais dos instrumentos que são usados para avaliação, para instrumentalizar programas, que eu estudo mais, que eu me baseio mais, é o Portage, o Denver, o checklist do modelo Denver, o AFOS, VibMap, já o Portage acho que eu já falei. Que mais? Eu gosto muito do passo a passo da Margarida. Tá faltando, gente. Tá faltando coisa. Deixa eu ver aqui se eu lembro de mais algum. Tem o da Camila Gomes também, que ela fala algumas coisas. Eu pego muita coisa desse livro também, que eu gosto muito dele, de desenvolvimento precoce. Então eu pego, ele tem várias questões de marcos de desenvolvimento. Os livros de desenvolvimento,
de neuro também, que eles dão certos marcos, então assim, mais por questão de marco de desenvolvimento, né? Mas não como instrumento de avaliação. E aí eu vou construindo as coisas, é assim que a gente tem que... Vamos lá, gente. A gente começa a ficar muito focado nesses protocolos, nesses instrumentos, só que a gente tem que entender sobre desenvolvimento humano, sobre como as pessoas aprendem. O que a ciência nos fala hoje de como as pessoas aprendem? Como é que a gente aprende? Vocês já se perguntaram para isso? Como é que eu aprendi? Como é que eu aprendi o que os outros falam? Você vai falar, por imitação, por blá blá. Tá, mas e aí? Como? Como isso daí se dá? Por que raios eu associo as coisas? Sabe? A gente tem que parar para se perguntar sobre isso. Como é que a gente aprende? Como é que são esses marcos de desenvolvimento? Por que a gente não pode ensinar para um bebê, sei lá, a rodopiar os braços assim, um bebezinho de 3 meses? Porque ele não vai fazer. Ele não tem desenvolvimento, motor o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Ele não passou por esses marcos de desenvolvimento. Então ele não vai fazer isso. Se ele fizer, quer dizer que ele tá muito acima da média aí, né? Então, a gente tem que se perguntar sobre isso antes de tudo. Para que a atividade seja compatível. E aí a gente vai para outra pergunta. Será que minha criança que tem atraso de desenvolvimento, ela tem possibilidade de fazer esse programa? Será que ela tem os pré-requisitos? Será que ela tem os pré-requisitos físicos para isso? Porque, vamos lá, uma criança que você chega para ela, você tá aqui numa atividade, que ela tem que simplesmente... Você pega aqui numa atividade. E a criança tem que pegar isso e fazer isso. Ela só tem que fazer isso. Você fala assim, coloque no pote. A criança tem que colocar no pote. Então ela tem que ter a linguagem, ela tem que ouvir você falar, coloque no pote, pegar isso e fazer. Digamos que ela entenda. Ela entenda. Minha mãe falou para colocar no pote. Mas ela pega com dificuldade. Ela pega de qualquer jeito. Ela não consegue enfiar direito. Ela tem essa dificuldade motora. E aí, ela tentou colocar no pote e caiu pra fora. Você vai falar que essa atividade tá errada, ela tá certa, ela tá o quê? Essa é a grande dificuldade. Porque se a gente pensa assim, ela fez a ideação de colocar dentro do pote, mas ela tem uma questão motora envolvida. Então, assim, o que a gente vai equilibrar? O que a gente considera como certo? Se eu falasse assim, essa criança tem uma questão motora envolvida e eu estou trabalhando a ideia, o conceito de colocar isso nesse pote. A linguagem receptiva, coloque a lanterna no pote. Eu estou fazendo linguagem receptiva com ela. Se ela fizer isso e cair na lateral, tá ok, pra mim tá certo. Pra mim tá certo, ela tentou. Eu posso dar certo com ajuda. Sim, eu posso ter pego e dado alguma ajuda. Mas ela acertou. Ela acertou. Porque o objetivo ali era a linguagem receptiva. Ela não pode ter colocado aqui certo. Aí se o programa é que ela, com a linguagem receptiva, você fala, coloque dentro do pote. E ela coloque exatamente dentro, aí já é outra coisa. Então, isso tem que ser muito, muito bem desenhado. A gente tem que saber como dar as ajudas, a gente tem que saber como dar a correção de erro e, mais importante, como esvanecer essas ajudas também. Isso é muito, muito importante. O que mais que eu tenho para falar com vocês? Eu acho que é isso. Tem muito mais coisa que a gente tem que falar. Então, assim... sempre vai ter muito assunto sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, coloque agora. Não precisa calar para sempre, mas coloca agora. E outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Os critérios para a gente interromper um programa. Por quê? Às vezes o programa não tá dando certo, gente. Cada clínica, ela costuma, clínicas sérias, né? Elas costumam ter protocolos para parar programas. Então, o que vem a ser isso? Deixou ali, fez 5 sessões e a criança
não alcançou 20% de tentativas independentes. Ou a criança não diminuiu o nível de ajuda. Então ficou só lá com ajuda durante 5, 6 sessões. Define ali. Aí tem que saber o que faz. Eu tenho um passo a passo na minha cabeça que é normalmente que eu sigo com a Aquiles, gente. Não quer dizer cada clínica segue a sua e eu aqui na clínica Dani, dentro de casa, eu sigo esse passo a passo que eu vou falar pra vocês. Primeiro, eu vejo os reforçadores do Aquiles. Eu penso assim, gente, será que eu tô dando uma coisa que é realmente reforçadora? Porque parece que não. Aí eu faço uma troca. Eu vejo uma outra coisa que é mais potente, eu analiso como é que tá a situação. Eu verifico o ambiente terapêutico, eu penso, gente, será que eu tô colocando estímulo demais? Será que ele tá desviando em algum momento? Será que eu tenho que focar ele para atenção? Então, assim, se o lugar, eu não consigo mexer nos estímulos do lugar, mas eu consigo levar ele para onde estão os estímulos para ajudar, tá aqui, filho, olha aqui, tá tudo aqui. Eu verifico se as técnicas de correção de erro estão adequadas também. Porque às vezes a gente está usando uma técnica inadequada. Outra coisa, gente, que é muito importante, que eu não coloquei aqui na minha listinha, mas é ver se a gente não está reforçando a fuga. Porque o que acontece? Gente, isso acontece demais, mas isso eu vejo. E eu faço isso, eu também faço, eu sou humana, eu erro também em relação a isso. Reforçar fuga. A gente reforça a fuga, porque o que acontece? A gente reforça o comportamento da criança aprender um negócio para que ela saia da atividade. Então ela termina logo a atividade de qualquer jeito para ela poder escapar. Então, às vezes a criança até começa a acerta na atividade, começa a desenvolver, mas é para fugir da atividade, porque ela não aguenta mais a atividade. Isso não é bom. Então tem essa questão. E verificar se a topografia tá certa, se você está fazendo da forma adequada também, isso é importante. Então são esses pontos que eles são muito importantes. Eu vi uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, da Mocolonia. A fala pode não chegar. Pode não chegar. A fala pode não chegar. Não necessariamente todas as pessoas vão falar. Pode acontecer da pessoa ter todas as questões aparentemente física, ok, mas ela não vai falar. Ela não vai conseguir chegar. Existem esses casos sim, gente. Mas a gente vai lutar ao máximo para trabalhar para que essa criança desenvolva. Eu tô batendo num ponto aqui, gente, que a gente tem que desenvolver essas crianças. Porque assim, quando a gente tá falando de fala, a gente já tá falando uma coisa muito refinada. Contar a história do Aquiles, que eu já contei muitas vezes, e às vezes tem gente nova aqui que não conhece essa história. Por que, Dani, você fala tanto de performance visual? Porque foi o que fez o Aquiles começar a falar as palavras dele. O Aquiles, gente, ele... antes da pandemia, né? No início, antes da pandemia, o Aquiles, ele não conseguia sequer... ele não conseguia imitar. Ele não imitava nada. Ele era zero imitação. Pareamento, atividadezinhas assim, ele não conseguia, não desenvolvia. De pareamento, que já é esperado, que é performance visual. Pareamento é performance visual. Imitar, então, era impossível. Linguagem receptiva, então, E aí, com a pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, eu estudando igual uma louca, porque não tinha mais terapia, eu comecei a fazer tudo que é curso que podia e não podia, gastei horrores de dinheiro nisso. Eu me vi na seguinte situação, né? E por conta também do Dr. Paulo Liberalesso, né, querido? Nossa, o Dr. Paulo Liberalesso, ele... Gente, vocês não têm noção, ele revolucionou o caminho, assim.
do desenvolvimento do Aquiles, e foi por conta dos materiais que ele publicava. Foi dele que eu percebi que o Aquiles performava muito mal visualmente. E aí a gente começou a trabalhar essa questão da performance visual de forma muito intensiva. Gente, essa brincadeira que eu falei de ir pro escuro e brincar com a lanterna, eu pegava a lanterna do celular mesmo, mas e ficar brincando com estímulo, é o que eu fazia com ele. Eu tô escrevendo um livro, um material para vocês, um dia isso eu sabe. Mas tudo isso daí foi baseado em muito estudo, que era essa questão da luzinha, a lanterna, acompanhar sons do ambiente. Aqui, eu amo o Dr. Paulo, queria que ele está com... Como eu queria que ele está com ele, o Dr. Tiago. Ai, também. Mas sabia, gente, o Dr. Paulo Liberalesso não é o médico do Aquiles. Muitas pessoas acham que o Dr. Paulo é médico do Aquiles, mas ele não é, não. Então, ó, eu comecei com essa questão da luzinha, acompanhar som dos ambientes. Então eu pegava uma musiquinha, alguma coisinha e levava no ambiente pro Aquiles perceber coisas que ele gostava. Ele gostava muito da... Tinha o Toy, que ele ouvia e eu colocava. Ele não assiste TV, mas ele gostava muito. Ele assistiu muito quando ele era pequenininho, mas nesse período de pandemia a gente cortou praticamente a TV, zero TV. Mas ele gostava desse sonzinho, Toy, e tinha umas musiquinhas também que eu colocava e ele ia atrás da fonte da música. Isso deu muito certo. Olhar na direção quem chama, então eu chamava ele, já ia com cosquinha e brincadeira. Então todo esse passo a passo a gente foi seguindo e o Aquiles começou a aumentar a performance visual dele. Ele melhorou muito a performance visual. Porque a gente começou com essas brincadeiras e brincando com outro pareamento. Começou a parear, gente, um item com o outro. Então assim, chegava, colocava numa mesa... Isso, ele só tinha que fazer isso, ou isso, pronto, tava legal. E aí a gente foi aumentando esse pareamento com mais itens. Até o momento que ele começou a observar mais as coisas. E aí a gente começou com imitação. Imitação no eixo que ele consegue enxergar. Então assim, querendo ou não, Aquiles mamou bastante na mamãe, então aqui é uma área que ele observa bastante. Então a gente começava imitando, olhando para essa região. Bater palma para ele era muito difícil. Então a gente fazia vários outros movimentos também. Então, fazia assim, bater palma eu ajudava ele. Aí a gente foi pro espelho. Aí, pés, gente, imitação de pés, como foi difícil imitar pés, vocês não têm noção. Eu tinha que colocar condução, a gente tentou colocar fitinhas nos pés dele para conduzir. Não deu certo porque ele tinha aversão às fitas. O que deu certo com Aquiles era eu colocar meu pé embaixo do dele e fazer o movimento para ele, para dar ajuda. E aí a gente começou a imitar os pezinhos. E aí os pezinhos foram andando. Ainda tem dificuldade porque o Aquiles tem dispraxia global. Ele não faz o movimento perfeito, mas ele imita. Então a gente começou sentadinho. Nós dois sentadinhos, um na frente do outro, eu colocando meus pés embaixo do dele, fazendo movimento de mão. Eu até fico meio emocionada, lembrando toda essa trajetória. E aí a gente foi pra cabeça. Então, mão na cabeça. Ele fazia assim, ele não conseguia fazer assim. E aí eu dava ajuda. Aí a gente foi pro rosto. Bem, o olho. A boca, nham, 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 nham. E eu fazia isso várias vezes com ele. E aí começaram a sair os sons. Que ele começou não só a fazer colocar, que eu dava ajuda. Que eu fazia já o som. Eu me, aí ele me, que o Aquiles, gente, o Aquiles era uma criança em silêncio. Só fazia as estereotipias. O som que a gente escutava era só do som e era só isso que ele fazia o dia inteiro, até o ano passado. Era isso, até o início desse ano. E aí, com essa questão das imitações e vieram sonzinhos, porque ele começou a performar melhor visualmente. Então, ele já fazia. E eu ia muito com os sons que ele fazia também. Eu pegava as estereotipias dele
E aí eu comecei a imitar também ele nas estereotipias, né? E aí o pessoal falava que eu bugava a cabeça do Aquiles. Que ele tava lá, ih! Aí eu ia, pegava o meu lápis, o meu negocinho, eu chegava na frente dele, ih! Aí ele olhava pra mim e dava aquela assustada. Aí ele, ih! Aí ele começava a ficar empolgado. Aí eu, ih! E aí a gente troca de turnos, eu, bé! Aí ele fazia imitação, bé! Então a gente ia no momento comportamental. Que ele já tava ali soltando um som, fazendo movimento, eu imitando ele. E gente, é uma dança isso, é uma dança. E aí, bem, brrr, e aí foi. E dessas brincadeirinhas, a gente começou a fazer várias outras. E aí eu comecei a dar certos comandos. Pula! Aí começou a sair um ula, ua, ua, ua! Que a gente fazia brincadeira, eu chegava com ele e fazia pula, pula, e aí começou a sair um ula, e a gente, peraí, tá saindo som, tá saindo mais sons. E aí nós começamos com trabalhar mais essas imitações. A gente começou com vogais simplesinhas. Ah, eu só tinha que fazer isso. Ah, por que o A? Porque o A é simples, o A a gente consegue ajudar. O A, ah, olha a língua do A. A minha língua não tá mexendo, ela tá paradinha. Então a gente volta lá nos bebezinhos e pensar, quais são os primeiros sons do bebezinho? O bebezinho, ele faz esse som. O Aquiles tinha como repertório I. Ou então ele já tem o A, o I. Então a gente tem que começar a pensar várias dessas questões. O Aquiles foi prematuro? Foi prematuro. Foi prematuro, sim. Pergunta. Aquiles tem PC, aqui prematuro também tem PC. Às vezes não sei se tem dificuldade do PC. Paralisia cerebral? Não, Aquiles não tem paralisia cerebral. Aparentemente ele nesse caso não. É difícil a gente distinguir, né? Tem algumas coisas que a gente começa. Mas o autismo, ele é caracterizado ali pelo DSM, né? Se a gente pega as características do autismo. Só que, ok, a gente fica nesse negócio, o que é autismo? Que o Aquiles, ele tem, o Aquiles, ele é autista nível 3, ele tem TDAH, um TDAH bem considerável, ele tem dispraxia, transtorno do processamento sensorial, tem apraxia de fala, né, que apareceu quando começou a falar, a gente conseguiu ver a apraxia de fala. Então a gente vai juntando tudo isso daí, né? Ele tem todas essas coisinhas aí. E no final das contas, o que importa é como ele aprende. É aprender como ele aprende. É desenvolver através disso. Então a gente vê ali os déficits dele, as potencialidades dele, e a gente vai trabalhando em cima disso. O Aquiles, ele tem necessidade, gente, eu sou muito criticada por isso até, a questão de fazer as atividades do Aquiles. Oi, Fernando, tudo bem? Tranquilinho? A gente faz as atividades do Aquiles em movimento, o tempo todo em movimento, porque ele tem essa necessidade de movimento. Hoje, ele foi para fono, e nós fomos para a salinha, a fono à tarde, inclusive para mim foi muito exaustivo, acho que a gente não vai conseguir manter essa jornada de sondagem lá, porque Brasília é um trem imenso, Brasília, todo mundo imagina Brasília uma coisa pequenininha, mas Brasília é gigantesca. E aí, ficamos numa salinha, foi horrível pro Aquiles, o Aquiles não dá conta de ficar numa salinha, ele precisa se movimentar o tempo todo. De manhã, ele foi com a fono com a Jéssica, gente, no balanço. Ela brincando no balanço com o Aquiles. Pegava o balanço, aí parava o balanço. Fazia uma exigência do Aquiles. Aí soltava o balanço. Então, a gente monta circuitos pro Aquiles, onde ele vai fazendo circuito e a gente vai coletando. É a forma dele aprender. Nem todas as crianças a gente vai conseguir trabalhar aquele comportamento de aluno, da criança ficar sentadinha e fazer atividade, até pode, você vai perder muito tempo nisso. Ou a gente tem que saber no que é focar. Vale a pena a gente ficar ali ensinando a criança a ficar sentada e depois a gente começa a ensinar outras coisas, a gente vai ensinando os outros comportamentos e depois a gente vai ensinando aos poucos ela ficar mais sentadinha, esse comportamento de aluno.
a gente tem que equilibrar, a gente tem que ver qual é o nosso foco. Vamos lá. Mas é complicado, são tantas misturas. Vamos ver para as perguntas. Essa estratégia de imitar é muito interessante para educadores estabelecer um vínculo. Perfeito, professor. Perfeito, sim. É verdade. Essa questão de imitar, inclusive, gente, tem várias dessas técnicas em várias áreas da psicologia. A gente tem que colocar na nossa cabeça, gente, que a aba ela é uma ciência. Ela traz vários métodos de forma que a gente tem que coletar dados, que a gente tem que registrar dados, como a gente analisa esses dados. Mas existem várias ferramentas aí que usam esse conceito. Cadê minha água? Tá aqui. Então a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Essa questão de a gente fazer esse rapport, de imitar, a gente vai imitando a criança, a gente vai imitando e vai conduzindo. Então a gente imita e depois conduz, imita e conduz. A gente vai criando esse laço. Só tem que ter cuidado para não ser aversivo, tá? Porque tem coisa que a gente não quer que o outro imite. Então tem coisa, a gente tem que saber equilibrar. Vamos ver, mais perguntas. Qual o sintoma de apraxia? Boa noite, querida. Aqui Antunes, Luz 06. Então, para ser diagnosticado, primeira coisa, para ter diagnóstico de apraxia tem que falar. Gente, a apraxia é um transtorno, ela é uma questão neurológica. Então, a gente já sabe que é uma questão neurológica. Eu vou pegar aqui o livro sobre apraxia, porque eu acho que é a melhor questão. Vamos lá para listar sobre o que é apraxia segundo a Associação Americana de Fala. Vamos lá. Definição da apraxia da infância. A apraxia de fala na infância é um distúrbio neurológico de fala infantil, no qual a precisão e a consistência dos movimentos da fala estão prejudicados na ausência de déficits neuromusculares. Por exemplo, reflexos anormais ou tônus anormal. A AF pode ocorrer com resultado de transtornos neurológicos conhecidos em associação a transtornos neurocomportamentais complexos de origem conhecida ou desconhecida, ou como distúrbio de fala neurogênico idiopático. A dificuldade central no planejamento ou programação espaço-temporal dos parâmetros de sequência de movimentos resulta em erros na produção dos sons da fala e prosódio. O que quer dizer isso daqui, gente? Basicamente, a pessoa tem que fazer uma ideação. Eu falo assim, eu quero falar batata. E aí eu falo batita, bateta, batuta, batatatá. Essa variação, ela é uma característica da apraxia. Então, essas trocas, e elas são trocas constantes. Então, assim, um dia a criança tá lá falando batata, 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 batata. No outro dia ela tá falando bateta. E você fica, não, é batata, ela, bateta. Você, batata, bateta. Então, para isso, se desenvolveu várias técnicas, várias formas de ajudar essa criança a falar batata. Porque você vai dando dicas. Tem crianças que você vai poder dar toques, outras isso daí vai ser totalmente aversivo. Então, pro Aquiles, dá muito certo toque. Então, quando ele esses dias ele tava falando, como é que era? Sobete, acho que era sobete. Aí eu, não. Aí eu primeiro dei a modelação. Aquiles, sorvete. Lembra da correção de erro? A gente vai mostrar novamente o antecedente. E eu expliquei pra ele. Eu falei, não, tá errado a forma que você fez. Não, é sorvete. Sorvete. Aí não deu. Aí eu já entrei com ajuda. Aumentei o nível de ajuda. Sorvete. Sorvete. Aí ele fez certo. Ele sorvete. Aí eu já fui com o dedinho na boquinha dele, ou ensino a fazer. Então são essas questões. Essa questão de apraxia. Tem que estar falando e tem que ter a intenção de estar falando. Uma dúvida, todos esses déficits são diagnosticados pelo neuro ou alguns são exames específicos. A apraxia de fala é restrito de fono. A apraxia de fala, quem pode diagnosticar é fono, não é neuro, nem psiquiatra. Eles dão uma indicação, eles normalmente dão uma indicação. Falam assim, olha, a criança tem
um quadro semelhante à praxide fala, da mesma forma que um analista do comportamento, no relatório, quando faz uma avaliação de uma criança, fala: a criança, indicativo diagnóstico do transtorno do espectro autista, devido a tais características, e vai para o médico vai e dá o diagnóstico. Então é isso. DI, o autismo, TDAH, isso daí é com o médico, tá, gente? Ele que dá o diagnóstico, e para fins legais é essencial que ele esteja envolvido e para fazer todo esse acompanhamento, né? Porque, gente, não basta diagnosticar. Médico, assim, é muito importante o diagnóstico, mas tão importante quanto o diagnóstico é um bom acompanhamento. Por que eu falo que é bom um acompanhamento? Como é que a gente sabe que o médico que está acompanhando o nosso filho é bom? Quando a gente vai na consulta, ele pergunta: cadê os relatórios dos terapeutas? Aí você não teve relatório. Então, você tem que conversar com esses terapeutas, porque tem que ter relatório. Então, quando você chega lá no médico, você vai ter que estar munido com os dados dos terapeutas. Os terapeutas têm que chegar... Porque assim, chega ali a criança, passa ali um mês numa atividade e não diminuiu o nível de ajuda, tem uma coisa errada. Se os terapeutas tentaram de tudo, mudaram a atividade, fizeram, assim, pegar essa criança, virar de cabeça para baixo de todas as formas possíveis de ensinar a atividade, e não foi, é responsabilidade desse terapeuta escrever ali um relato, entregar para os pais e falar: leve essa criança ao médico, leve esse relato ao médico. Porque essa criança, a gente já modificou várias coisas aqui. Eles podem até colocar algumas hipóteses do que eles acham, mas assim, leve, tem alguma coisa. Igual aconteceu com a Aquiles em relação ao TDAH. Não foi por escrito, o meu supervisor, olhando toda essa questão, falou assim... E a gente chegou meio que na conclusão, quase junto, né? Mas ele falou assim: Dani, eu acho que o Aquiles, ele tem alguma questão atencional. Leva lá na doutora Ellen, que é a médica do Aquiles, para ela analisar. Porque, enfim, é muito importante a gente ver isso daí o quanto antes. E confirmou que eles têm TDAH mesmo. A Ritalina dá super certo com Aquiles. Só que o Aquiles, ele é um metabolizador, um super metabolizador. Então a Ritalina, que era para durar ali 6 horas, dura 2 horas com ele. É desesperador, e a gente não pode aumentar a dose, porque se a gente aumenta a dose, intoxica. Então, a gente tem que aproveitar dessas 2 horas, fazer a atividade de forma mais intensiva com ele, e é dividido em 2 doses durante o dia, e assim, o resto do tempo a gente vai continuar fazendo atividade? Vai, mas a gente sabe que tem esse declínio. Tá. Pergunta aqui: pausa pós-reforço pode ajudar a diminuir o comportamento de fuga, de demanda? Eu acredito que sim, e eu uso... tô sem meu cronômetro aqui. Eu tenho um cronômetro que eu uso com Aquiles, mas existem vários, maravilhosos. Deixa eu ver se eu tenho, se tá instalado, se meu tablet tá ligado aqui, deixa eu ver se tá no tablet o cronômetro. Mas eu tenho vários cronômetros que eu uso com Aquiles, eu acho que eles são muito, muito vantajosos. Aqui, adoro esse, gente, ele é muito fofo, esse, aqui ó. Você coloca aqui um tempo, 1 minuto, e aí, ó, o bichinho tá comendo a maçã. Aí você deixa ali disponível pra criança, a criança vai ver: tá comendo uma maçã, eu ainda posso correr. Aí quando vai chegando no final, a criança vai vendo: tá acabando o meu tempo. Muito, muito fofo esse Mouse Time. Tem pra... eu acho que eu coloquei no meu site também a indicação dele. Tem pra Linux, que eu uso Linux e Windows. Tem para iOS e para Android, tá, gente? Eu acho importante o repouso. As pesquisas mostram que, por exemplo, você vai fazer uma atividade de DTT, o intervalo entre tentativas ideal é ali de alguns segundos a 1 minuto. Mas se a criança tá cansada, não adianta você querer forçar que sente com a criança e faça uma atividade. Não, tem que deixar, tem criança que tem que ter o seu tempo, pega ali sua estereotipia, fica ali balançando e depois volta para atividade, enfim. A gente tem que respeitar essa questão. Como não reforçar a fuga?
Me falaram que a aba, aqui ó, que eu acabei de falar sobre reforçar a fuga, então já completamos. Me falaram que a aba robotizado é verdade. Não, gente, pelo amor de Deus, é porque tem... Eu vou falar uma verdade difícil de engolir, gente. É uma verdade que eu acho que, assim, dói. Pouquíssimas pessoas nesse Brasil fazem aba de verdade. Pouquíssimos profissionais no Brasil fazem aba de verdade. Por quê? Aba é caro. Aba é comercialmente inviável. Quando você começa a estudar sobre aba profundamente, quando você começa... Eu lembro a primeira vez que eu li a pesquisa do Lovaas. E eu comentei com uma amiga, eu comentei com a Samília até. Eu acho que foi final do ano passado que eu comentei, foi meados de dezembro ou janeiro, que eu cheguei e falei: ô Samília, de duas uma, ou o Lovaas tinha um bando de aluno que era escravo dele, ou essa pesquisa daqui, ou ele tinha rios de dinheiro para fazer essa pesquisa, ou esses dados aqui não são verdade, só pode dizer isso. Mas os dados são verdade porque essa pesquisa foi replicada em vários outros lugares e foi verdade. Então, assim, ou ele escravizava os alunos dele, ou ele tinha rios de dinheiro para fazer essa pesquisa. Por quê? É muito caro, gente. São muitas horas gastas. Eu quero que vocês tenham uma noção que o Aquiles, ele faz quantos programas? Hoje, na clínica, ele tá, acho que com 14... Não, acho que ele tá com 18 programas na clínica e aqui em casa tem mais uns. Cada programa, a gente tem que pensar no objetivo a curto prazo. Cada objetivo a curto prazo desse programa tem que ser muito bem desenhado. Então, quando a gente vai desenhar um objetivo a curto prazo, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no esquema de reforçamento, a gente tem que pensar no esquema de ajuda, a gente tem que pensar na técnica de correção de erro que é adequado, como é a resposta correta esperada, exatamente esperada, como é que a gente vai ter que se posicionar com a criança, qual é o ambiente adequado para fazer essa atividade, para cada objetivo. É esperado, gente. Aí, construir os materiais, e aí você vai fazer os materiais, você vai escolher os materiais adequados para essa atividade. Isso para cada programa. Tô falando aí, na clínica são 18 programas e quem desenha praticamente quase todos eles sou eu. Eu desenho, lógico, com a ajuda de todos os supervisores, toda uma equipe. Eu tenho um auxílio toda vez que eu tenho algum problema, alguma encrenca, quem me ajuda, tudo isso daí. E aqui em casa também, fazendo os programas, é tudo uma equipe de ajuda. E, enfim... A gente fez ali o objetivo desse programa. A gente tem que testar. Testou? Tá ok? A gente vai e termina o desenho dele, vê quantas tentativas vai ser ideal. Aí a gente pensa, será que a gente vai fazer de forma isolada? A tentativa, uma pá. Ou a gente faz em circuito. E a gente tem que pensar, qual é a atividade que é compatível com essa pra gente poder fazer circuito? Então a gente tem que ver a compatibilidade das atividades para montar um circuito, por exemplo, que a gente vai usar o conceito do momento comportamental. Então tá, para vocês terem uma noção, tá, que eu não sou muito experiente, eu não sou... Você pega um terapeuta ali com 20 anos nas costas, faz isso daí muito mais rápido do que eu. Mas ontem eu passei, sem brincadeira, fazendo esse material para Aquiles, recortando, imprimindo, desenhando, porque eu tive que ir, abrir ali, fazer tudo isso daqui, pesquisar o que seria melhor para ele, desenhar, tudo isso daí durou de 3 a 4 horas, um programa, tudo, definindo, pensando e tudo. Não, mentira, não durou tudo isso não durou tudo isso porque... De certa forma sim, porque teve os gráficos, teve o relatório. Porque o que eu fiz? Vamos lá, eu vou explicar para vocês como é que é o meu raciocínio quando eu vou mexer com isso. Deixa eu pegar aqui o relatório do Aquiles para vocês terem uma noção. Vamos lá. Vou pegar aqui o relatório do Aquiles. Esse é o Aquiles, meu lindo, meu fofo. Então vamos lá aqui para esse programa de separar objetos não idênticos. A gente já, aqui ó, objetivo a longo prazo, ó, a gente já passou por todos esses objetivos a curto prazo e agora a gente tá nesse 8º objetivo a curto prazo.
Aí cada objetivo tá descrito aqui, como tem que fazer o passo a passo. Como esse daqui é o último, né? Aqui. Ixi, tá errado, aqui é 8. 8, pronto. Aqui toda a explicação, como tem que ser as ajudas, blá, 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 o material, o esquema de reforçamento. O esquema de reforçamento agora vai mudar, vai ser a cada 4. Os reforços, procedimentos de correção de erro, então tá aqui. Aí, ok. Ah, tá. E aí faltou, não mostrei tudo pra vocês. Aí eu vou nos gráficos, ok, né? Primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi ver isso daqui, foi os gráficos. Antes de tudo, antes de mexer com o programa, foi olhar os gráficos. Vamos lá. Aqui, ó, aqui ele se encontra aqui. Olha, ele já alcançou os critérios há muitos dias, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse programa era para ter sido mudado há pelo menos 3 sessões atrás. Isso aqui em casa, com a mamãe. Na clínica, vamos aqui na clínica, ó. O Aquiles, ele já tá alcançando também, ó. Já tá com 88%. Mamãe, ó, já 2 vezes, na verdade, 3. Eu comi mosca nesse programa. Então, cheguei aqui, depois que eu vi os gráficos, redesenhei o programa. Aí, montei o material do Aquiles. Fui lá no Google, pesquisei as coisas, comecei a montar. Aí, mostrar pra vocês aqui meu kit. Tem a minha impressorinha aqui, ó. A impressora, minha plastificadora querida. Eu adoro esse pra furar, né? Aí eu tenho vários espirais, assim, de tudo que é tamanho. Então eu tenho vários tamanhos desse daqui, pra arrumar. E aí começou, né? Tem as fitas também, tem que a amiga do terapeuta, gente, são essas fitas dupla face, são fitas dupla face com velcro. Aí começa lá o trabalho braçal. Gente, somando tudo isso que eu falei pra vocês, aí sim, é umas 3, 4 horas, porque eu passei todos os programas, né, todos os gráficos de todos os programas, só que eu só redesenhei o primeiro. Eu tenho que redesenhar isso tudo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui. Isso aqui, ó. Tá vendo? Olha o tanto de passo. Ainda tem que fazer as transcrições, porque esses aqui são da fono. E aí eu repasso todas as transcrições, que é um negócio separado. Aqui, ó. Gente, aba de verdade mesmo. Por isso que eu falo, aba de verdade mesmo. Poucos fazem, porque ele é financeiramente inviável. Financeiramente inviável. Então, assim, são poucas as pessoas no Brasil que vão conseguir, ou vocês, pais, se não tem condição financeira igual a minha, eu não tenho condição financeira, gente, para pagar um terapeuta para fazer tudo isso. Não tenho. É muito dinheiro. Eu já tô no meu limite financeiro pagando as terapias do Aquiles. E assim, na verdade, eu não tô no meu limite. Eu passei do meu limite financeiro, porque até hoje meu plano de saúde não cobre as terapias do Aquiles. Por isso eu tenho que estudar. Por isso que eu estudo igual uma louca aqui, que eu fico horas e horas estudando, o tempo todo eu fico pensando nisso, porque não tem, gente. Eu acho que assim, às vezes as pessoas têm uma noção, quando eu mostro assim, aqueles... que a minha realidade muitas vezes é muito, muito distante do que vocês estão vivendo. A diferença é que eu tô aqui colocando minha cara a tapa. Mas são horas e horas nisso, e eu sei que o meu filho, ele faz parte do grupo das crianças que tem muita dificuldade em aprender. Muita. Se não partir de mim, se não partir, eu não tiver dinheiro para pagar um terapeuta, para passar horas e horas se debruçando em tudo isso, não se resolve, não faz. É muito dinheiro, gente. Então, assim, de duas uma, gente. Ou vocês olham pro lado e seguem a vida de vocês, ou vocês entram de cara nisso e se debrucem a estudar. O tempo que vocês tiverem. Se vocês conseguirem um tempinho ali que seja mais curto, porque esse é o caminho. No nosso Brasil é isso. A gente sonha com o SUS, só que é um custo imenso. A gente sonha que os planos de saúde
Paguem bem os terapeutas também. Esse é o nosso sonho, que eles paguem bem, porque a gente quer bons profissionais. Mas isso está longe da realidade. Os planos querem pagar R$ 50 a hora para o profissional. Eu não consigo enxergar uma intervenção bem feita, você pagando R$ 50 a hora para um profissional. Sabe? Isso é muito complicado. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, não. Tá tudo bem. Só tava vendo aqui o que tinha acontecido. Então é muito, muito complicado toda essa situação. Aqui, Fabi Pródio. Você existe de verdade, você é maravilhosa. Ô, querida, boa noite, professor, tudo bem? Então, assim, se debrucem, entrem de cara, estudem. É assim que a gente tem que fazer. Aí, ó, professor falando, tem plano de saúde pagando R$ 17 a hora. A gente tem que pressionar para que eles paguem bem. Porque dá trabalho, gente, dá muito trabalho. Professor, dá muito trabalho. O professor tá falando aqui sobre justamente performance visual. Foi o tema da live. Eu entrei aqui nessa área. Aqui, ó, a Daniela falando que se tornou psicomotricista do filho justamente porque é caro, é muito caro. Tá tranquilo, às vezes ele não pode entrar, né? Eu mandei um convite para ele, mas eu não sei se ele tá num momento propício para isso, para poder entrar. Então, gente, debruce aí nos estudos, tenta entender sobre desenvolvimento infantil. Eu acho que é o primeiro caminho. Ah, não acredito! Eu não acredito que eu estou no Tem da Honra! Eu tô chegando em casa agora. Deixa eu só ligar o meu fone aqui, peraí. Ô, professor! Peraí. Deixa eu ligar meu fone aqui. Eu tô faceiro, eu troquei de celular, menina. Agora eu tô faceiro com o meu celular que funciona direito. Tá chique demais com o celular novo, hein? Vou te falar. Não, tô Deixa eu colocar a câmera, né? Deixa eu colocar o meu fone aqui. Essa câmera... Ah, tá. Então depois eu falo. Oi, Dani. Ô, professor, tudo bem? Bem, eu entrei agora em casa, menina, eu tava ouvindo você falar e eu falei assim, eu vou entrar para contar uma história. Travou. Ouvindo? Travou. Acho que já volta. É porque, gente, ele tá chegando em casa Tá e a ouvindo internet agora? ainda tá aceitando ele em Dani, casa. não. Agora sim, a internet ainda tava aceitando você dentro de casa. Acho que foi agora. Eu ouvi você falar, eu peguei o finalzinho só de sua live agora, mas quando eu ouvi você falando, menina, me aconteceu uma coisa essa semana que ela se encaixa exatamente com o que você falou e foi uma situação super delicada. Eu até ia te falar ontem quando a gente conversou, mas eu acabei esquecendo de falar. Eu atendi uma família essa semana, uma família assim, de uma classe econômica social top, top, top. Tô dizendo isso para dizer assim, que eles não têm problema nenhum em pagar uma fortuna para fazer o tal do aba de verdade, né? O menino hoje é um pré-adolescente já, um menino de 12 anos da idade, que teoricamente fez aba de verdade desde os 3 anos e meio, que até o diagnóstico foi um pouco mais tardio, tal. Ele fez o tal do aba de verdade. E aí foi a minha primeira consulta com ele essa semana. E eu imaginei que a família quisesse que eu dissesse para eles que a criança estava ótima, tá certo? Assim, porque teoricamente estavam fazendo o aba há quase 10 anos, tal. Conforme a consulta foi desenrolando, o menino tem problemas assim gigantescos. Teve um colega que inclusive chegou a dizer que o menino tinha saído do transtorno do espectro autista. Quando a mãe falou isso aí, assim, sabe quando você fica meio sem saber o que dizer. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo quando você tem uma quantidade enorme de dinheiro para colocar na jogada, e você vai dizer assim, não, eu vou agora pegar o que tem de melhor aqui para o meu filho. Mesmo assim, você fica dependente da formação técnica das outras pessoas. Então, a formação no nosso país ela é tão ruim, eu estou falando agora só da análise do comportamento, né? A formação no nosso país é tão ruim que você ter um caminhão de dinheiro já não resolve mais o problema.
E claro que aí alguém vai perguntar assim, mas Paulo, não é possível, a família não percebeu, a família não tem como perceber, porque análise do comportamento é uma coisa tão distante, mas tão distante das pessoas, que qualquer pessoa que pegue lá um calhamaço de papel e fale assim, ó, esse aqui é o PEI que eu fiz aqui pro seu filho, e isso aqui é assim, assim, eu faço, eu aconteço, coisa e tal, a família vai acreditar. Tá certo? Porque qual que é o parâmetro, qual que é o critério que ela tem para dizer, não, não, isso aí tá errado, não é assim que faz, é de outro jeito? Não tem parâmetro nenhum. Então, eu acho isso extremamente preocupante, extremamente. Eu estava conversando agora, há meia hora atrás, estava na estrada, estava voltando, estava conversando agora com a Emília do IEPS, eu estava dizendo isso para ela. A formação das pessoas, ela é muito preocupante no Brasil, porque como não tem legislação que regulamente isso, a minha mãe, se ela quiser pegar um papel sulfite e escrever lá assim, analista do comportamento, coisa e tal, pode. Tá certo? Minha mãe não sabe nem o que é psicologia, não sabe nada, não sabe nada. Mas ela pode, teoricamente, porque não tem lei que regulamente. Daí alguém vai dizer assim: ah, tá, mas isso é antiético, isso é imoral. Tá bom, mas isso é um conceito cultural, né? Assim, do ponto de vista legal, se ela quiser, ela pode fazer, ela não está incorrendo em nenhum crime. Então, isso é um problema gigantesco. E isso acaba esbarrando em todas as profissões, né? Em todas as profissões, porque você veja, esse menino, quando ele foi lá no meu consultório, olha que saia justa de você dizer isso para a família, porque qual que é a primeira pergunta que a família faz para você? Ela fala assim: não, espera um pouco, doutor Paulo, então tudo que foi feito estava errado? Olha que saia justa de você ter que explicar isso aí durante uma consulta, né? Assim, porque, pô, um monte de gente cuidou da criança, a criança foi para os Estados Unidos, foi para tudo quanto é canto, tal, e o negócio tudo esculhambado. Então é um pepino, Dani. Eu estava ouvindo você falar que não tem dinheiro, mas também para quem tem dinheiro também está muito difícil, né? Então eu acho que além de se exigir que as pessoas recebam mais, a gente tem que exigir que as pessoas tenham uma formação melhor, tá certo? E aí, Linda, eu vou falar mais uma coisa que eu sei que você deve estar cansada, que já está bastante tempo fazendo essa live, mas eu vou dizer uma coisa para você. Aqui no Brasil, as pessoas têm muita vergonha de perguntar sobre a qualificação das pessoas. Eu não vejo por que que tem que ter vergonha. Eu não vejo por quê. Qual que é o problema de você entrar num consultório de alguém fala assim, olha, eu faço aba. O cara fala assim para você, muito que bem, qual que é a sua formação? Eu não sei por que as pessoas se ofendem com isso. Porque daí você perguntar, o cara fala assim: ah, não, mas ó, isso aqui, ó, eu tenho essa pós-graduação, eu fiz esses anos, eu tenho essa pós-graduação, tal. E aí, o consumidor, que é a família, ele tem capacidade de tomar sua decisão. Então, se ele olha aquilo, ele fala assim: não, eu tô gostando disso aqui. Pô, o cara tem aí 2 pós-graduações, olha que ele pesquisou isso aqui, ele escreveu, eu tô achando que isso aqui vai funcionar. Agora, quando você tem vergonha de perguntar isso, você nunca sabe. Tá certo? Você chega lá, Professor, tem um um dos cara de melhores terno e cursos. tal, você vai achar que o cara é bom. O meu pai, Dani, ele fala, meu falecido pai, né? Meu falecido pai era um cara muito simples, mas um cara muito inteligente, assim, sabe? Muito inteligente, ele fez várias faculdades, tal, mas era um cara muito, muito simples. Ele sempre falava uma frase que, claro, né, entenda isso no sentido figurado da frase, mas ele sempre falava assim: eu não confio em médico que usa gravata. Entenda o sentido figurado disso, né? Eu não confio em médico que usa gravata. Então, o que que ele queria dizer com isso? A gente tem que tomar muito cuidado quando alguém começa, sabe assim, o cara que começa a passar aquela imagem de que ele é o suprassumo da coisa, que tudo tem que passar por ele, o cara é o crânio do negócio, coisa e tal, e às vezes não é, né? Desculpe, fale, O Dani. Paulo tem que ficar me explicando. Até agora eu fico com a história do almoço. Porque você fala, na hora do almoço, nossa, gente, a minha hora do almoço varia de pessoa para pessoa. Você fala a hora do almoço, tem a hora que você almoça para poder fazer negócio. O melhor Mas foi fala aquele para que eu mim. falei pra você. O melhor foi que eu falei assim: não, possa depois da janta. Aí depois passa os 10 minutos assim, mas 6 horas é depois da janta ou não? Sim, vai. Depende da sua janta. Não é? Gente, professor, você está falando um negócio desse. Um dos cursos que mais me instrumentalizou em relação a ter essa noção foi o de AT. O curso de AT de vocês é um trem. Que eu vou te falar assim, eu acho que ele é longo, eu sei que ele é mais pesado para os pais, às vezes os pais não têm tanta intenção, mas ele te dá ferramenta.
Ele te dá ferramenta. Porque, assim, o que eu tô falando na live, você não estava aqui nessa live no momento, que o bom médico é aquele que fala, que chega e questiona essa questão, assim, cadê esses documentos dos terapeutas? Porque, assim, passa ali 6 meses, a criança foi diagnosticada, e a criança não ganhou repertório, tá ali, porque, no mínimo, o terapeuta tinha que estar preocupado com essa criança e falar assim, olha, volta no neuro e fala tal coisa, porque não tá dando certo, a gente já tentou isso, conversa lá com o médico. E o curso de AT, ele te instrumentaliza nesse ponto, sabe? Olha, eu tenho que ter esses gráficos, eu tenho que ter esses dados, eu tenho que estar levando. O Outra curso. coisa também que eu falei, Bom, pode falar, uma coisa Dani. que eu falei do curso de vocês, que foi o único lugar que eu vi sobre isso, foi sobre técnica de correção de erro, foi com o pessoal do IEPSIS. Porque, assim, todo mundo tem a técnica de correção de erro. Porque acontece, gente, na atividade, o terapeuta tá ali, a professora Cláudia, gente, eu viciei na Cláudia. Eu Ela é assisti a ótima, aula né? dela, não. Ela é um monstro, Eu né? tenho, é incrível, eu tenho essa mania. Quando eu vicio numa coisa, eu assisto muitas e muitas vezes, então eu tenho a aula dela inteira decorada na minha cabeça. E ela ensina 4 técnicas, 4 não, ela ensina 3. Aí eu aprendi uma outra, 3 técnicas ali, uau! Mas o Mas sim, curso de professor, AT, ele é prossiga. muito. O curso de AT, eu tenho certeza que ele é o melhor curso de AT que tem hoje aqui no Brasil. Eu acho até, Dani, que ele ficou um pouco aprofundado demais. Ele começa a parecer quase uma pós-graduação, né? Quer dizer assim, é uma carga horária longa, tal. É um curso muito, muito denso, na verdade, né? Você sabe, você falou uma coisa interessante. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar no consultório. Quando mãe começa a perguntar muito, eu sempre falo assim, ó, eu sou um cara que trabalha com resultado. Eu sou um cara que trabalha com resultado. Se você estiver fazendo uma coisa que não é aba, mas o resultado está dando certo, nós vamos manter. Porque a nossa função é resolver um problema. Então, tem problema de comportamento, nós temos que resolver aquilo. Por que eu gosto sempre de dizer isso? Porque me chama muita atenção, quando uma criança não está aprendendo, quando uma criança não está evoluindo bem, eu sempre pergunto para a mãe, Linda, o que foi que o terapeuta falou? Alguma coisa ele tem que ter dito, porque se a criança não está aprendendo, você tem que perguntar para o terapeuta: olha, meu filho não está aprendendo. Aqui no Brasil, pessoal, quer dizer, no Brasil não, eu acho que isso é geral. A gente não compreende que terapia é que nem remédio. Terapia é exatamente igual ao remédio. Então, se eu estou tratando, por exemplo, um nenê que tem epilepsia e eu estou dando remédio e a criança continua tendo convulsões, a mãe volta no meu consultório e ela fala: doutor Paulo, tá ruim o tratamento, a criança está convulsionando. E aí eu tenho que falar assim: puta, tá ruim mesmo, então deixa eu mudar, deixa eu ver outro remédio, vamos acertar a dose e tal, mas eu tenho que fazer alguma coisa. O que a gente não pode? A gente não pode morrer abraçado numa ideia. O que é morrer abraçado numa ideia? Você cria ali um programa e você diz que aquele teu programa é bom, só que a criança não aprende. Tá certo? Então, assim, teu programa pode ser ótimo, mas se a criança não aprende, a gente tem que trabalhar ligado no resultado. Então, se não está tendo resultado, você tem que perguntar para o terapeuta: olha, eu não estou vendo melhora. E aí tem um outro gancho, Dani, que eu também tenho gostado muito de discutir com as famílias, que é aquele programa que você pega, o laudo que você pega do terapeuta, porque durante a consulta todas as mães sabem, né? Eu gosto que leve os laudos com os gráficos, só porque eu gosto de ver o que está acontecendo. Aí a mãe me passa o laudo lá, eu começo a ver, e no que eu vou olhando, eu vou perguntando para a mãe. Falo assim: olha, vamos começar a falar da fala, vamos falar do comportamento social. E aí a gente vai indo. E aí quando você vai lendo o laudo, você fala: não, pera um pouco, esse laudo não é dessa criança. Esse laudo não é dessa criança, porque o laudo parece que a criança está pronta, dá para dar alta para ela de tão boa que ela tá. Mas daí você começa a perguntar para a mãe e a mãe fala: não, não, isso aí ele não faz. Daí você olha ali e fala: porra, mas aqui ele faz. Daí você fala: mas e tal coisa, essa habilidade aqui ele tem? Daí fala assim: não, não, em casa ele nunca fez. E no aniversário? Não. E na escola? De jeito nenhum, doutor Paulo. Então tem que tomar também muito cuidado, pessoal, quando você lê o laudo, porque se o laudo não for uma reza, uma cópia fiel do que é a criança, que não tem valor nenhum. Eu sempre falo para as famílias: ninguém vai levar papel para casa, você vai levar a criança para casa. Então, se o gráfico tá bonito, mas a criança tá ruim, não resolveu em nada, né? E aí existem duas coisas que acontecem muito. Primeiro, o laudo ele não diz respeito à criança. Quer dizer assim, está errado, existe erro técnico ali. E segundo, crianças que não generalizam. Aqui no Brasil nós temos um problema que pouquíssimos convênios pagam para você fazer atendimento em casa. Os convênios pagam para você fazer atendimento dentro de clínica.
Então, o que que acontece muitas vezes? A falta de generalização. Então, você tem uma criança ali que ela é super adaptada ao ambiente da clínica e ali ela identifica letras, ela identifica vogais, ela está pré-alfabetizada, ela sabe tudo. Agora, quando ela sai dali e chega no ambiente da escola, por exemplo, ela não é capaz de fazer. Ou seja, o comportamento daquela criança não está só sob controle da atividade, está sob controle de uma série de outras coisas que quando você tira ela da clínica, ela não tem mais. E aí então a criança não aprendeu, porque você tem o americano chama isso autista de consultório, né? Quer dizer assim, você tem uma pessoa, uma criança que funciona super bem dentro do consultório, não adianta nada, porque a criança não vai viver ali dentro. Igual fluência também, né? Fluência, por exemplo, eu fui fazer uma atividade com aqueles no parquinho, a mesma atividade que faz na clínica em casa. A gente faz em menos de 50 minutos. Pá, 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 pá. Chegou no parquinho, foi mais de 2 horas. Não, foi quase 2 horas para a mesma atividade. A fluência, aquele tanto de estímulo, blá, blá, e para, e volta. Então, a fluência também é muito, muito importante, Muito. ela é muito negligenciada e ela precisa estar nesses estímulos diferentes. O Dani, lá no Serena, a gente Pra criou gente, uma como é que é coisa. isso? Lá no Serena, a gente criou uma. Quer dizer, a gente criou, não, todo mundo sabe disso, é que as pessoas não costumam fazer. Mas a gente criou um conceito ali, no começo da intervenção, as crianças. A gente só trabalha com criança muito pequena ali, né? Acho que o nosso paciente mais velho tem 5 anos, eu acho. A gente trabalha com bebê autista, né? Então, como que a gente fez o negócio ali? As crianças, quando elas estão no começo da intervenção, que elas têm muito pouca habilidade, elas fazem a intervenção trancada na sala. Então, é um terapeuta para uma criança e fica trancada na sala até a criança aprender algumas habilidades que são habilidades pivotais, que são habilidades primordiais, assim, que, né? Por exemplo, olhar nos olhos. Não tem como ensinar a olhar nos olhos num parquinho, tá certo? Assim, Nossa, eu tava falando disso agora, sobre essas habilidades, que eu fiquei até no escuro para mostrar sobre performance visual, que que a gente estava tá discutindo discutindo semana bastante. passada sobre isso. E aí, menina, chega um momento que as crianças começam a aprender várias coisas, e aí você precisa evoluir esse tratamento para um lugar em que haja intervenção de estímulos externos. Porque quando você está, por exemplo, numa sala de aula, não tem só você e o professor na sala de aula, tem um monte de criança, tem gente tossindo, tem gente passando no corredor, coisas caem no chão. Então a gente criou uma outra sala lá, que a gente chama de sala ampla, né? Que é um andar, é meio andar inteiro, e esse meio andar ele é dividido só com móveis, né? Claro, tudo foi planejado para ser numa altura adequada, tal, né? Então, quando a terapeuta está sentada com a criança na mesinha no chão, se ela olhar de lado assim, ela não consegue ver as outras crianças, mas sofre influência de ruído, por exemplo, sofre influência da conversa das outras pessoas, tal, justamente porque o mundo ele é assim, né? Isso começa a garantir os primeiros passos da generalização. E isso é uma coisa que eu tenho a impressão que as pessoas hoje têm tomado pouco cuidado com isso. Então, ou se tem o extremo de todo mundo trancado numa sala, e aí a sua generalização diminui muito, ou também o que é muito preocupante, você imaginar que uma criança autista pequena, ela tem condição, por exemplo, de fazer um treinamento naturalístico com um bando de outras crianças, sofrendo um monte de influência, sendo que essa criança é incapaz de ter segmento de instrução, olhar nos olhos, fazer escaneamento visual, ela não faz nada. E aí você coloca ela num local que é totalmente cheio de estímulos, e o que que ela aprende? Nada, porque ela fica pirando em tudo que está acontecendo ali e não aprende absolutamente nada, né? Então, esse caminho da aba no Brasil tá tortuoso, tá tortuoso. Só um negócio assim que o pessoal vive achando que, primeiro, o doutor tá aqui, gente. Ele não é o médico do Aquiles. Não, Ah, sei que lá, e continua. A gente não se conhece pessoalmente. Eu não. não sei um ponto. Sério, uma pessoa fala assim: estudante conheceu Serena. Eu também adoraria o doutor fazer um tour Um tour do na Serena. madrugada, quando não tiver crianças, né, para não filmar as crianças, mas então para o pessoal conhecer também. Eu também gente, eu não conheço, mas assim, não conheço pessoalmente, mas eu conheço toda essa estrutura e eu acho incrível como vocês estão trabalhando, assim, a forma que vocês estão. Gente, eu não vou falar as coisas, mas eu fico assim fascinada, porque o Dr. Paulo e toda essa equipe tem essa preocupação de treinar continuamente o pessoal. O pessoal faz tudo lá, os cursos do IEPSIS, o povo é
tempo todo. A Jéssica tirou agora aquela super certificação do Denver. Do É uma Denver. das raridades do A gente tava Brasil. falando nisso ontem, né? Eu vou fazer uma live com a Jéssica e com a Ivana. Dani, até você podia participar também dessa live, acho que vai ser muito legal. Falando sobre essa história do Denver, porque isso aí é outro. Meu, isso é aquele besouro azul, assim, sabe aquele coisa que tá virando um mito, né? As pessoas hoje aqui no Brasil, todo mundo diz que faz Denver, né? E eu tava falando ontem pra Dani, a formação em Denver, pessoal, é um negócio super complexo, super caro, né? Claro, você pode fazer um curso de final de semana e você vai ter lá o módulo introdutório do Denver. Isso é nada, isso não é nada, isso aí, né? Qualquer um pode fazer isso aí e tal. A certificação em nível avançado do Denver é um negócio super complexo, super complexo. Isso é, né, na verdade, da Califórnia. O curso ele é todo em inglês, tal. Tem uma série de dificuldades nisso aí, né? Uma outra coisa, você precisa ter um paciente. Por quê? Porque tudo isso vai sendo filmado e você vai mandando os vídeos para supervisão, para o supervisor poder ir dando nota para você. E se você não passar, você tem que voltar no começo e fazer o curso inteiro de novo. E nós estamos falando de dezenas de milhares de reais. Não é um troço assim que 2, 3 mil reais, é uma fortuna. Então, é importante isso, porque eu estava falando para as meninas essa semana, quando todo mundo diz que faz Denver, o negócio fica banalizado. Parece que é fácil, que é só ir lá e fazer coisa e tal. E não é, né? Aqui em Curitiba nós temos três, Queima, né? quatro. Queima o nome. Totalmente. Nós temos 3, 4 pessoas, na verdade, com nível avançado do Denver. Então é um negócio super complexo. Aí que eu falo, quando a pessoa disser assim, olha, eu faço o Denver, peça certificação. Se ela colocou lá a palavra Denver, peça certificação. Você tem que dizer assim, olha, cadê o certificado? Você tem o nível avançado nisso? Quer dizer assim, é honesto esse serviço que você está prestando? A gente não pode esquecer, pessoal, que eu sempre gosto de dizer isso, por trás de cada papel tem uma criança, por trás de cada criança tem uma família. Então, a gente começa a ficar muito ligado nesse negócio de papel, 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 e você começa a esquecer que tem uma cadeia de vidas ali por trás do papel, né? Então, quando você diz que você faz uma coisa, você tem que saber o que você está fazendo, né? Quer dizer, nós estamos falando da vida de uma criança. E quando eu falo da vida de uma criança autista, tem um complicante aí, né? Quando cada criança autista que não conseguir adquirir a independência durante sua vida, você está entendendo que há um grupo de pessoas que terão que ficar cuidando dessa criança, né? Quer dizer assim, não é uma criança, né? A mãe, ela também vai ter que ficar cuidando dessa criança o resto da vida. O pai vai ter que ficar cuidando o resto da vida. Por quê? Porque ela não adquiriu independência. Então, quando a gente e quem vai cuidar dessa criança quando os pais terminarem a vida? Faltarem, E claro, quando ainda tem faltarem. essa. Isso é um outro problema aqui no Brasil, nós não Exatamente. temos esse tipo de instituição aqui no Brasil, né? Então, quando os pais faltam, essas crianças, não são mais crianças, elas já são grandes, mas elas começam a ficar migrando pelas famílias. Eu trabalho em APAE há muitos anos, né? É um ambiente que eu gosto muito, há 18, 19 anos, então eu já vi muito pai e mãe morrer de velhice, morrer por uma série de coisas, e aí você tem aquela pessoa, por exemplo, que tem seus 23, 25 anos de idade, e ele não tem para onde ir. Então, o que que a legislação diz? A família tem que assumir, né, do ponto de vista de tutoria, tal, tem que assumir aquela pessoa. Mas muitas vezes, essa família que vai assumir aquela pessoa não tem vínculo nenhum com ela. Muitas vezes não conhece ela. Então, você imagina assim, você é um casal, você teve seus filhos, criou seus filhos e tal, e aí de um dia para o outro alguém coloca uma pessoa dentro da sua casa que tudo bem, ela é da sua família, mas você não tem vínculo nenhum, você não conhece aquela pessoa, você nunca trocou fralda de adulto, você nunca nada, você não sabe. E aí de uma hora para outra você tem que assumir aquilo. Você acha que fica bem feito isso? Não fica, né, gente? Então, assim, essa luta por dar independência para as crianças, essa luta por dar independência para as pessoas, tem que ser uma luta por parte do terapeuta obstinada, obstinada, porque é a vida de muita gente que está em jogo ali, né? Sim, isso é verdade. Eu sinto profundamente isso. E eu bato na tecla que os pais, eles têm que estar envolvidos até o calo com isso. Eu não consigo, Paulo, eu não consigo chegar e falar assim, olha, não, você... Se primeiro um pai que uma mãe que não quer ter envolvimento fala assim, eu só quero ser mãe... Não. Fala assim, não, eu só quero ser mãe. Porque assim, você tem que ter calo, não tem. É a vida da sua criança. Ser mãe é isso. Ser pai é isso.
Eu não consigo ver outra forma. Desculpa, eu acabo não, eu sei, eu sou tosca em relação a isso, totalmente. Porque não precisa ser alucinada, igual eu sou com as coisas, né, professor? Mas Eu ia dizer isso assim, né? A gente não precisa entender profundamente a análise do comportamento para conseguir prestar um atendimento para os nossos filhos em casa, né? Eu sempre digo, você pode treinar qualquer pessoa, né? Aí isso dá o nome de AT, você treinar qualquer pessoa para que ela aplique em casa. Às vezes a gente 6 horas por semana. Pensa comigo, uma semana tem 168 horas, tá certo? O que que é 10 horas? Não é nada. 10 horas não é nada. E se você falar para mim assim, não, Paulo, o fulano de tal ali faz 20 horas por semana. Tá bom, mas a semana tem 168 horas. 20 horas não é nada. Então, se você não tiver a família fazendo aba em casa, você não tem tratamento de verdade. Você não tem tratamento. E aí, as pessoas costumam, até profissionais costumam pensar muito isso, né? Quando você pega assim, olha, vamos ter que fazer aba. A impressão que o cara tem é que ele tem que desconstruir tudo que ele sabe e ele fala assim, não, então eu vou fazer outra coisa que é aba, tal. Gente, aba é treino comportamental, isso aí é a vida no dia a dia. Quando você vai, por exemplo, dar o almoço para o seu filho, você pode dar o almoço para o seu filho sobre uma ótica analítica comportamental. sim, Você vai dar banho no seu filho sobre uma ótica analítica comportamental. Não é que tu precisa pegar uma biblioteca Barça, estudar tudo aquilo e falar registrar. assim, Não, não, e então agora eu estou registrar. preparado para fazer, né? Isso é importante, Dani, porque muitas mães no consultório falam assim para mim, doutor Paulo, me indique uma pós-graduação, porque eu falei assim, não, nós não temos tempo. Nós não temos tempo para você ficar Isso que eu dois, falo três anos também. se formando, para daí você começar a fazer alguma coisa para o seu filho. Nós precisamos que você faça alguma coisa para o seu filho agora, é nesse momento. Então, Por esses isso que eu gosto do curso programas de AT, que longos, o curso de AT é ele é papum. curto, Você isso. O curso de pós-graduação, né? Eu sempre falo do IEPS porque é o curso que eu tenho mais vínculo, é o que o pessoal do Serena faz, tal. Eu sempre falo assim, aquilo é um curso para profissional, é um curso para quem é da área da saúde, para quem é da área da educação, para o professor, mas para alguém que vai passar a vida trabalhando com essa criança, não para quem tem que resolver problema de criança agora, né? Porque você vai demorar ali 2, 3, 4 anos para você se transformar num bom terapeuta, né? Dani, me voe, minha flor. Entrei aqui só para dar um oi para também, você. em falar, o doutor Tiago já deve estar bravo com a gente, porque tá saindo daqui, gente, tem a live do doutor Tiago que está Você acontecendo vai agora, eu fazer estava live meio com ele preocupada. agora? Não, não, ele está fazendo live Ah, agora, ele então está pronto. Então fazendo aquela semana lá. vamos todo mundo para lá, É, então, porque eu também vou assistir. Dani, tchau, fica com Deus, vamos lá, gente, pessoal. assistir. Até Que Deus mais, abençoe. obrigada, Tchau, tchau. tchauzão.